Não fui eu quem estava dirigindo de forma imprudente naquela manhã. Certo! Não, você foi a pessoa que atirou em alguém na parte de trás da cabeça, não foi? Eu sou a pessoa que salvou minha própria vida, que me defendi, senhor. É o trajeto matinal no centro da Flórida. O sol ainda não apareceu. O morador de Orlando, Ricky Johnson, está dirigindo para leste na Colonial Drive e para em um sinal vermelho. É quando ele ouve um som familiar, mas fora de lugar. Ele faz um retorno rápido, encontra um carro que subiu na calçada e faz a ligação. Eu ouvi tiros e depois vi um carro estacionado na beira da rua aqui em cima. Talvez você, o que eu tenho a dizer, cruzando o 3. Lago Baldwin, tudo certo? Então, quando você estiver na rua, Lake Baldwin Lane. Sim, senhora. Mas eu ouvi... Eu estava indo pro leste e ouvi tiros, então eu dei meia volta, né? E agora, este carro parece que acabou de bater neste poste de luz. Parecia isso. Há quanto tempo você ouviu o tiro? Eu acho que provavelmente há uns 2 segundos ou algo assim. Logo antes de te ligar, eu fiz um retorno e voltei. E você viu alguma coisa ou só ouviu? Eu ouvi, mas tem alguém no carro agora. E eles... Eu não consigo vê-los porque eles estão deitados. Que tipo de veículo? Só para o sinal 14 havia um DAV sendo empurrado para dentro do centro comercial, logo a leste daqui. Pode estar envolvido. É tipo um motor 30 que eu peguei, 30 simples. Eu preciso daquela coisa. Dentro do Chevrolet Impala branco estava David Sly. De 30 anos, ele está inconsciente, sangrando por causa de um tiro na cabeça. O primeiro policial a chegar na cena começa imediatamente as medidas para salvar a vida dele. Ele foi levado para um hospital próximo para receber tratamento. Enquanto isso, a polícia diz para Rick tirar o carro do cruzamento. Ele estaciona em um estacionamento próximo. Logo atrás dele, um Hyundai Elantra escuro entra e estaciona. O motorista desce do carro. Rick pergunta casualmente ao cara se ele viu alguma coisa. A resposta do homem faz com que ele avise a polícia imediatamente. Aquele cara ali. Ele disse que viu sim. Sim. Eles disseram que aconteceu bem aqui, praticamente na esquina da Lake. Fique no chão agora mesmo. Procurando pelo caso e um ótimo dia. Cadeira, as chaves, meu celular. Não pegue nada. Sim, senhor. Ei, canal livre. Já estou abordando um possível envolvido. Me mande mais algumas unidades aqui. Estou bem atrás de você. Se você tentar pegar qualquer coisa, eu atiro em você. Entendeu? Sim, quem é? É um homem hispânico, camisa azul, calça caqui. Estamos garantindo a segurança. Acertou. Central 2215, temos um detido e a SCP também foi iniciada para essa vítima. Sim, senhor. Tem classe? Sim, senhor. Corpo 11 bombeiros, 24, você ouviu? Sim, senhor. Contagem 3, 1. Unidade de armas de fogo. Verem o lado do passageiro. Está no banco do passageiro, aquele carro cinza, bem aqui. Isso mesmo. Tudo bem. Quem estiver vindo para cá, vá até a Best Buy e intercepte aquele carro. Este é Nicolas Carrasquillo, de 26 anos. Ele não fugiu. Ele não lutou. Depois de puxar o gatilho, ele simplesmente deu a volta e se entregou às luzes intermitentes da polícia. Parece o fim trágico de uma típica briga de trânsito. Daquelas que vemos todo dia. Uma guinada, uma fechada, uma buzina estridente que faz tudo explodir. Quase um terço dos americanos admite perder a cabeça ao volante, mas raramente isso termina em homicídio. David Sly só estava tentando chegar ao primeiro dia de um novo emprego em tempo integral. Operador de empilhadeira certificado, com uma esposa e um filho de 1 ano. Ele via essa segunda-feira como um novo começo. Em vez disso, ele cruzou o caminho de Carrasquillo. E Carrasquillo não era apenas um motorista estressado. Ele era um ex-soldado da infantaria do exército que serviu como anjo da guarda, treinado para neutralizar ameaças. Quando os ânimos se exaltaram naquele sinal vermelho, Carrasquillo não viu um motorista frustrado. Ele viu uma situação tática. Os policiais detiveram Carrasquillo sem incidentes e o transportaram para o departamento de polícia de Orlando para interrogatório. Lá, ele é colocado na sala de entrevistas número 6. Nesta fase da investigação, o objetivo do detetive é simples: estabelecer um relato básico do que aconteceu. Em vez de contestar a versão dos fatos de Carrasquillo, eles permitiram que ele falasse livremente e documentaram sua narrativa.
Eu sou o John. Nicholas Forrest. Tudo bem, nós somos o Departamento de Polícia de Orlando. Estamos investigando tudo o que aconteceu hoje. Tudo bem? Sim, senhor. Só rapidinho. Tudo que discutimos... Ele vai anotar muita coisa. Eu vou anotar algumas coisinhas aqui e ali enquanto a gente conversa sobre isso. Mas antes de entrarmos em qualquer coisa, como esta é uma investigação criminal, eu preciso ler seus direitos. Você entende isso? Sim, senhor. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Você entende? Você entende seus direitos? Sim, senhor. Tudo bem. Então, a maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente me conte o que aconteceu. Então, basicamente, eu não sei se vocês estavam lá onde o veículo foi encontrado depois. Nós estivemos lá, ok? Então eu falo com as mãos. Tudo bem, já está totalmente tranquilo. Cara, sexta e a estrada. E aqui foi onde o encontramos. Estávamos no semáforo anterior. Então, você estava na Colonial? Sim, senhor. Então, provavelmente, 200 metros antes de você encontrar o veículo, certo? Max, você disse no semáforo, então era na Lake Baldwin Lane. Acredito que seja isso. Acredito que sim. Ok. Uma história completa, como eu me lembro, eu estava na faixa mais à esquerda. E eu acabei de ver um carro sair. Bem, vi um sinal vermelho. Então eu estava diminuindo a velocidade e um carro atravessou duas faixas, parou, não exatamente reto, mas na minha frente. Então eu não precisei pisar forte no freio, só precisei apertar um pouco mais. Então você ainda estava dirigindo naquele momento? Certo, diminuindo a velocidade por causa do sinal vermelho aqui. Provavelmente havia uns 2 carros na frente dele, então tinham 3 carros no total na minha frente antes do sinal. Sim, e não é um trânsito pesado, mas é um trânsito moderado. Acho que muita gente indo para o trabalho. A partir daí, sim, quando eu piso forte, quando eu aperto mais forte o freio, aí eu dou sinal com o farol e dou uma buzinada. Meio que como um aviso, tipo, só para avisar que você entrou na frente de alguém. E aí, a partir daí, ele ficou visivelmente irritado. Ele abaixou o vidro. O carro dele ainda estava em um ângulo porque não tinha espaço suficiente para alinhar. Por causa disso, ele conseguiu me ver claramente. Você lembra que tipo de carro era esse? Era um carro branco, um sedã, certo? 4 portas. Branco creme. E então, a partir daí, o que aconteceu? Basicamente foi isso, até o sinal ficar verde, o que aconteceu logo depois, talvez uns 3 ou 4 segundos depois que eu buzinei. E então, a partir daí, ele abaixou o vidro da janela. O vidro da janela do lado do motorista dele. O vidro da janela do meu lado do motorista não funciona, então eu abri um pouco a porta, quer dizer, não abri completamente, eu deixei ela entreaberta, uns 4 ou 5 centímetros, só para conseguir ouvir. Beleza? E aí, a partir daí... Ele provavelmente gritou algo tipo idiota ou algo assim. Eu provavelmente gritei algo tipo idiota. Eu não lembro as palavras exatas. Então, a partir daí, eu falei, anda. Eu disse, anda, o sinal está verde. E acho que nós dois já estávamos meio irritados naquele momento, então ele não deu ouvidos. Então, nesse ponto, acho que o motorista do lado direito já está andando, então... Estou num ponto em que não posso mais me mover, ele está na minha frente em um ângulo, mas ele está praticamente todo naquela faixa, ele está ocupando a faixa inteira. Mas ele não está na outra faixa. E a partir daí eu saco minha arma de fogo, eu alcanço. O porta-luvas, eu sempre que estou dirigindo costumo deixar o carregador pronto e a arma de fogo, mas não. Nenhuma bala na câmera. Então eu apontei para ele, eu disse, sai da frente, anda. Eu disse, atire em mim. Eu disse, saia da frente, andar. Ficou nesse vai e vem por talvez
Pareceu mais longo, mas talvez 5 ou 6 segundos, 7 segundos. A partir daí, eu disparei um tiro no chão. Basicamente para ver a reação dele, se ele ia embora ou algo assim. Eu tava basicamente tentando prestar atenção nele e nas luzes do veículo dele o máximo possível para ver se... Eu via se ele ia engatar ré, tirar o pé do freio ou qualquer coisa para avançar. Eu percebi algum movimento na frente. Então ele foi se inclinar para fora da janela de novo. E foi aí que eu disparei mais, quero dizer, 4 tiros. Um tempo de 1,5 segundos, 2 segundos. Foi bem rápido. A partir daí, tentei seguir em frente da forma mais segura possível. Eu consegui. Provavelmente nem cheguei a passar de um semáforo. Mas eu dei minha volta. Eu só queria ter certeza de que estava fora de perigo. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Eu dei minha volta e voltei para o estacionamento logo depois. E durante esse tempo, eu estacionei. Liguei rapidinho para meu pai. Liguei rapidinho para minha namorada só para avisar. E, bom, não tem como simplesmente sair dirigindo dessa situação. Então, quando eu estava no telefone com minha namorada, eu liguei primeiro para o meu pai. Eu ouvi as sirens, então pensei, ok, preciso ir. Então, fui em frente e certifiquei de que a arma estava descarregada. Coloquei ela no banco do passageiro com o carregador ao lado. Depois disso, peguei minha carteira, meu celular, um vape. Desliguei meu carro, tranquei ele e fui andando em direção aos policiais a partir dali. E basicamente, quando cheguei até eles, disse que fui eu, que a arma estava no banco do passageiro. Tá descarregada. E a partir daí, basicamente me deitei no chão e fui preso. Com uma versão inicial dos acontecimentos de Carrasquillo agora registrada, os detetives começam a testar pontos-chave da história dele. Eles investigam suas decisões, percepções e estado mental para entender o que motivou suas ações e avaliar se sua alegação de legítima defesa é sustentada pelos fatos. Retomamos quando Nicholas está explicando que após seu veículo ser bloqueado por David, ele abriu a porta e saiu para se comunicar com ele, já que seu vidro não estava funcionando. E eu meio que saio. Então, se este é o banco do motorista, fico com o pé no freio e meio que saio assim. Certo. Onde está a arma agora? Agora está no mesmo lugar. Então, está na sua mão direita, você está com o pé direito no freio e o esquerdo meio que na rua. E você está meio que em pé na porta, parcialmente dentro do carro e parcialmente fora do carro. Senhor, então, a arma está na sua mão direita. O que você faz em seguida? Durante esse tempo, se essa for a pessoa, eu aponto a arma de fogo bem aqui no chão, logo antes, talvez a 1 metro do carro. Certo. E durante esse tempo, eu digo, dirija. Ou não, eu não digo dirija, eu digo, saia daqui. Ou saia da estrada. Ei. Saia da estrada. Então, a partir daí, ele começou a gritar, atire em mim, atire em mim. E eu disse, saia da rua. E basicamente, estávamos só gritando isso um para o outro naquele momento. E então, eu mostrei para ele, puxei a arma para o lado para mostrar para ele que eu estava preparando a arma para disparar, basicamente. Então, você manda eles seguirem pela estrada e aí você engatilha, colocando uma bala na câmera. Certo. Basicamente, eu tô tentando demonstrar um escalonamento do uso da força. Ok. Tipo... Tudo bem. Usamos verbal. Agora eu tô mostrando a arma de fogo. Agora eu tô mostrando que é uma arma de fogo carregada. Então, a partir daí, ela ainda está agitada. Então, nesse momento, eu disparo um no chão. Certo, bom, na frente do carro dele? Sim, provavelmente eu puxei um pouco mais para baixo. Então, se eu estava 1 metro na frente, nesse ponto deve ter ficado uns 1,5 metro. Certo. Para realmente avaliar a reação dele. O que a gente faz a partir daqui? Tipo, eu não quero atirar em ninguém, sabe? Eu entendo. E a partir daí, depois que eu dei o tiro de advertência no chão, eu só fiquei observando para ver o que ele fazia. Ele estende o braço de volta para dentro do carro e eu fico tipo, ok, tentando interpretar as luzes.
tentando ver, sabe, se o corpo está voltando, sabe, virando na minha direção para ver o que está acontecendo. Mas nesse ponto, eu sei com certeza que ele vê que não há carros na frente dele. Ele pode pelo menos ir embora. Isso provavelmente foi bem rápido. Deve ter sido um total de, 3, 4 segundos entre o tiro de advertência. Talvez 5. E então, o tiro de verdade foi, sinceramente, bem rápido, porque nesse tempo eu dei o tiro de advertência. Eu vi ele estendendo o braço de volta para dentro do carro. Estou supondo que era para colocar o carro em movimento ou fazer, seja lá o que fosse. E só quando eu não vejo nenhuma das luzes mudar e vejo ele voltando pela janela que eu penso, isso é uma ameaça, com certeza. Ele sabe que eu tenho uma arma de fogo, mas mesmo assim ele não tá indo embora. Esse não é o plano dele. Então eu presumo que ele vai atirar em mim. Eu tô preso, eu não posso escapar, eu não posso. Basicamente ele tá em vantagem se ele realmente tiver algo que eu não consigo ver, porque o meu ponto é esse. Eu tô deixando claro pra ele tudo que eu tô fazendo. Sim. Você viu ele saiu do carro em algum momento? Ele não saiu do carro. Você só baixou o vidro? Sim, então ele já tinha abaixado o vidro basicamente quando eu buzinei e pisquei os faróis. Provavelmente ele já tinha baixado quase tudo, uns 80% E aí. Em algum momento deve ter abaixado mais um pouco. Sinceramente, eu nem percebi quando abaixou esse pouquinho a mais. Mas durante todo esse tempo, então você conseguia ver claramente com o vidro dele abaixar. Você consegue, quando o farol alto tá ligado, você consegue ver ele claramente. Sim. Sir, você viu alguma arma? Você viu ele com alguma arma? Agora, não presuma, não suponha. Não vi. Certo? Com certeza Apenas não. o que você viu. Não vi nada nas mãos de ninguém, só porque... Quer dizer, de onde eu estou olhando, ele tem a cadeira não assuma dele, nada ele tinha disso. outras Só coisas, quero saber certo? se você viu. Se você pegou uma arma, se você pegou uma faca, um pedaço de pau, um taco, qualquer coisa desse tipo. Você viu alguma dessas coisas? É isso que eu tô perguntando. Pelo que me lembro, não vi nada. Só vi, pelo que lembro, naquele curto momento, vi ele se virar. Ele virou para a esquerda ou para a direita? Inicialmente, então, ele está inicialmente virado para a esquerda. Ok. Então ele meio que entra no veículo. Então é quando eu acho que ele está mexendo na marcha, ou seja lá o que for. Eu não sei, não estou presumindo. Bem, É o que você está percebendo na sua mente, é isso que eu estou tentando entender. Você não viu uma arma, mas eu só quero entender o que você vê ele fazendo. O que eu vejo? E o que Quando você ele está percebendo. entra. E então estica o braço de volta em direção à janela dele, pro meu lado, no lado esquerdo dele. Eu não vejo nenhuma das luzes mudar, então eu sei que ele não mexeu no câmbio. Então eu presumo que ele pegou alguma coisa. Certo. Então você disparou o tiro de advertência. Sim, senhor. Ele se vira para a direita dentro do carro quando Então ele volta para a de novo. esquerda. Você não viu uma arma quando ele volta para a esquerda, viu? Você não viu uma arma de novo. Não que eu me lembre, senhor. Tudo bem. Agora, nesse momento, certo, você está de pé, você ainda está em pé. Sim, senhor. E é nesse momento que outros carros estão se movendo. Sim, Coloca agora o senhor. sinal está verde. Agora o sinal está verde. Se você tivesse se sentado novamente neste momento, poderia ter dirigido ao redor dele pela esquerda. Neste momento, eu estava um pouco assustado porque já tinha mostrado uma arma de fogo. Então, você mostrou para ele... Então, sim, quando eu fico em pé, com a porta entreaberta, inicialmente ela está abaixada, eu digo, sai da estrada, sai da estrada. Depois de fazer isso por 5, 6 segundos, nesse momento eu aponto a arma para o chão na frente dele. Acertou. 2. 60 a 90 centímetros na frente dele. Quando você carregou e apontou, correto? Não, eu apontei primeiro. Então eu tava gritando, atira em mim, eu tava gritando, saia da rua. E cada um provavelmente umas 3 vezes. Ok. Então a partir daí eu meio que virei de lado. Ok. E eu não quero Nesse isso. ponto, bem ali. Parecia que você tentou dar a ele todas as chances de ir embora.
Certo. Então agora, neste momento, há algum carro à esquerda. Você conseguiria entrar na faixa da esquerda e, tipo, a gente não sabe o que ele tá fazendo. Eu só tô tentando Certo. visualizar se Entendo. você teria conseguido entrar naquela faixa da esquerda e, tipo, passar por ele dirigindo. Foi assim que eu consegui sair dali. Você já teve uma arma apontada pra você? Senhor. Quantas vezes na sua vida isso aconteceu com você? Em situações sérias, mais de 5 vezes. 5. Eu fui destacado. Ok. Qual força? Exército. Bem, então desde que você voltou para os Estados Unidos, Sim, senhor. você estava fazendo essa pergunta, se alguma vez já apontaram uma arma para você. Desde que voltou? Não. Tudo bem. Então, fora do exército, você nunca teve uma arma apontada para você. No serviço militar, eu estava no Corpo de Fuzileiros Navais. Então, é um pouco diferente. Já tive uma arma de fogo apontada para mim uma vez antes, e algumas vezes no serviço militar, depois disso também. O motivo de eu estar perguntando isso, e obviamente o serviço militar é diferente. Que tipo de sentimentos isso causaria em você quando uma arma de fogo fosse apontada para você? Obviamente, medo. Você não quer se mexer muito. Uhum. Por isso eu tento deixar claro. O que eu estou exigindo é que você dirija. Você acha que esse cara estava com medo? Você acha que ele só não sabia o que estava acontecendo? É por isso que eu estou perguntando se ele estava dizendo alguma coisa para você. Porque na vida normal, certo? Fora do meio militar ou da polícia, essas coisas, eu consideraria um pouco anormal alguém apontar uma arma para mim. Com certeza. Tchau. Vamos concordo. apenas chamar as coisas pelo nome. Então eu tô tentando, sabe, esse cara tá em pânico ou ainda tá conversando com você? É isso que estamos tentando perceber. Parece muito coerente, ele tá falando. Muitas palavras, mas depois que a arma foi apontada, era basicamente atira em mim. Baixa isso, atira em mim. Isso também é uma resposta normal. Certo, e foi isso que me deixou tão alarmado. Parecia que ele realmente não se importava com o que acontecesse. Você acha que talvez ele só estivesse tentando pagar para ver? Possivelmente. Estava tentando ver se você realmente atiraria nele. Certo, por isso eu tava tentando demonstrar a escalada do uso da força. Tipo, agora já tem uma bala na câmera, um cartucho na câmera. Eu não gosto disso. Tipo, esse é o nosso, sabe? É quase como dizer, tipo, isso é mais sério. Tudo bem, nos dê alguns minutos e depois voltaremos para te contar o que está acontecendo. Sim, senhor. Sim. Mente, e se você tiver alguma dúvida, pergunte para mim. Eu respondo o que eu puder. Eu tô bem. Eu na verdade, tô... O cara tá bem, tá? Não, ele não tá. Ele tá morto. Essa é a verdade. Tudo bem. Sim. Desenhou? Nos dê um segundo, por favor. Você quer mais água? Mexe. Ou algo assim? Um pouco de água e lenço aqui. Estácio, tudo bem. Você tá arrependido agora, sabendo o resultado do que aconteceu hoje? Sim, porque eu não quero, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu queria me sentir seguro. Eu não queria que alguém morresse por causa disso. Você acha que ele precisava morrer? Eu não acho que ninguém necessariamente... I don't think that he necessarily precisava morrer. Eu acho. Tiro fraco, heroína. Tudo bem? Ótimo. Sente-se por mais um tempinho e eu te aviso o que está acontecendo. Tudo bem. Ao final da entrevista,
Os detetives já tinham ouvido toda a explicação de Carrasquillo, mas várias admissões importantes se tornariam difíceis de conciliar com uma alegação de legítima defesa. Após horas de interrogatório, os detetives encontraram indícios suficientes para acusar Nicolas Carrasquillo de homicídio doloso em primeiro grau com uso de arma de fogo, embora os promotores posteriormente tenham levado o caso a julgamento sob a acusação de homicídio doloso em segundo grau. Ele passou 3 meses sob custódia antes que o tribunal finalmente concedesse fiança. Ele pagou o valor total de $250 mil de fiança e foi liberado enquanto o caso seguia em andamento. Quando o julgamento começou em 18 de março de 2025, os promotores fizeram uma última proposta. Se declarasse culpado de homicídio em segundo grau com uso de arma de fogo, pegaria 25 anos de prisão. O juiz alertou que uma condenação poderia significar prisão perpétua, mas Carrasquillo rejeitou o acordo e decidiu arriscar no julgamento. A questão central para o júri era se os disparos contra David Sly eram legalmente justificáveis. Os promotores argumentaram que Sly nunca saiu do seu veículo e nunca exibiu uma arma, enquanto Carrasquillo optou por pegar uma pistola, sair do próprio carro, disparar um tiro de advertência e depois atirar várias vezes em Sly. A defesa rebateu dizendo que Carrasquillo acreditava razoavelmente que enfrentava uma ameaça mortal iminente depois que uma briga no trânsito se agravou. Agora eu estou bloqueado por um veículo de uma pessoa que não quer mover o carro e também por uma pessoa irritada. Eu não sei quais são as intenções dessa pessoa. Não fui eu quem estava dirigindo de forma imprudente naquela manhã. Ok, não. Você foi a pessoa que deu um tiro na nuca de alguém, certo? Eu sou a pessoa que salvou a própria vida, que se defendeu, senhor. Os jurados ouviram testemunhas oculares, policiais e vários especialistas, mas foi o próprio Carrasquillo, através de sua entrevista gravada, que se mostrou uma das provas mais importantes da acusação. Os jurados ouviram enquanto ele descrevia o que acreditava que David Sly poderia estar fazendo, o que temia que ele pudesse ter e o que achava que poderia acontecer em seguida. No entanto, quando os detetives perguntaram repetidamente a Carrasquillo o que ele realmente viu, a resposta continuou a mesma. Nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, nenhuma arma. No final, o júri foi solicitado a decidir se uma ameaça percebida justificava o uso de força letal. Eles levaram menos de 3 horas para rejeitar a alegação de legítima defesa e proferir um veredicto de culpa. Carrasquillo, de 27 anos, foi condenado a 50 anos por homicídio em segundo grau e a 15 anos por disparar contra um veículo ocupado, penas que serão cumpridas simultaneamente. David Sly nunca chegou ao trabalho naquela manhã. Para sua família, a perda é permanente. Nicolas Carrasquillo vai passar décadas na prisão. E para todos os outros, o caso serve como um lembrete de que suposições feitas em segundos podem mudar vidas para sempre.